O anime começa com o protagonista Yoichi andando pela floresta depois de pegar alguns peixes no rio, e de repente ele é atacado pelo seu pai, que também é um espadachim, mas usava uma espada de madeira. Voltando para casa, o pai do Yoichi decide mandar ele embora das montanhas, porque o filho dele já era forte demais até mesmo para os seus padrões, dizendo que o que ele precisa agora era ganhar experiência indo para a cidade grande. E nesse momento o pai dele lembra que na cidade a família Kagura abriu um dojo, que usava o mesmo estilo de arte de espada que eles, então provavelmente ajudariam seu filho. Enquanto isso, vemos que a carta do pai do protagonista chegou até a casa dos Kagura, mas a diferença era que o pai do Yoichi mandou ela através de uma flecha e não de uma mensagem como uma pessoa normal faria. Então, Ibuki chama todas as suas irmãs, que eram Ayami, Chihaya e Kagome, para contar que uma pessoa vai morar ali com elas a pedido da família Karasuma, que era parceira da família Kagura há gerações. Ayami discute com Ibuki porque sua irmã decidiu aceitar um pedido daqueles do nada, e de uma pessoa que nunca viram na vida, mas ainda assim, como as outras irmãs não eram necessariamente contra a ideia, Ayami acaba desistindo da discussão para comer. Yoichi recém tinha chegado na cidade e já tinha ficado distraído porque tudo era diferente do interior, e até as pessoas ao redor ficam olhando estranho para ele porque o cara tava todo caracterizado de samurai. Logo um cara chamado Ashizu compra briga com o protagonista apenas para levar uma lapada só da espada do Yoichi. Apesar dele nem ter acertado a espada de verdade no cara, fez ele sair voando, o que até fez a polícia aparecer para interrogar ele, mas como Yoichi era só um moleque cheio de energia e nenhum senso da modernidade, meio que eles deixaram ele embora. Enquanto isso, as irmãs Ikagura estavam esperando pela chegada do Yoichi, sem nem saber exatamente como ele era, mas as irmãs acabam todas se separando, e acreditem, isso não foi a ideia mais inteligente. O protagonista estava de boas andando pelo shopping, quando teve a proeza de escorregar em uma mala e parar dentro do provador justamente da Ayami, vendo e tocando coisas que não devia. Ela imediatamente expulsa ele do provador, e o Yoichi acaba correndo atrás de um ladrão que acabou de roubar uma senhorinha, e durante a perseguição ele esbarra na Chihaya e cai de cara em um lugar que não deveria também, antes de sair correndo e finalmente pegar o ladrão. Mas bem nessa hora, ele percebe que estava atrasado para se encontrar com as irmãs Ikagura, e ele também acaba tendo a proeza de se encontrar com a Kagome, que havia se perdido, e ele decide ajudar ela a se encontrar com a Ibuki. Só que bem nessa hora a polícia aparece para tentar segurar o Yoichi, mas ele dá um jeito de se pendurar e entregar a Kagome para Ibuki, antes de sair voando pela janela do shopping, caindo em cima do metrô e simplesmente indo embora sem entender nada. Mas Ibuki reconhece o estilo da arte da espada que ele usou, e percebe que ele poderia ser a pessoa que ela estava esperando até então. No final, Ibuki acaba reencontrando ele na estação e se apresenta pro Yoichi, guiando ele de volta pro dojo da família Kagura e apresentando ele para suas irmãs, que o reconhecem na mesma hora por terem se visto ao longo do dia. Nos dias seguintes, aqui Yoichi vive com as irmãs Kagura. Ele passa por uns maus bocados, porque sempre acaba tendo aqueles clichês de anime ecchi, onde o cara acaba vendo e tocando coisas que não devia. O cara já começa o dia treinando e revendo Ibuki pela manhã, mas ela acaba escorregando e molhando a roupa toda com água. E bem nessa hora ela mete um golpe no protagonista, que faz ele voar e cair bem no quarto da Ayami, e de novo, acidentalmente fica tocando nela na maior naturalidade do mundo, apenas para apanhar de novo da Ibuki, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Depois do café da manhã, Ibuki lembra que eles todos deveriam ir para a escola, e Ayami fica revoltada com a ideia de estudar junto com o protagonista, dizendo para ele fingir que nem conhecia ela, mas ainda assim todos eles vão para a escola. Curiosamente, o Ashizu também estudava naquele colégio e já estava rolando os rumores sobre como ele apanhou de um cara na frente do shopping, e para infelicidade dele, não apenas o Yoichi estava estudando no mesmo colégio, como também estavam dando com a Ibuki, a garota que ele gosta. Durante as aulas, Yoichi se apresenta e no meio acaba falando que estava morando no dojo com a Ibuki, e também o Ashizu quase fala em voz alta que conhecia o protagonista, quase confirmando para todo mundo que tinha tomado uma surra dele no dia anterior. No final das contas, o protagonista estava feliz da vida, porque o colégio da cidade grande era bem diferente do interior, pois agora ele ficava rodeado de garotas, mas logo a Ibuki bate nele por ficar fazendo aquelas caras estranhas, e diz para ele se comportar direito, o que faz o Ashizu entender mal a situação e logo chega para desafiar o Yoichi em um novo duelo, enquanto que nesse momento, a Ayami estava ouvindo um sermão da professora sobre seu comportamento em notas baixas, quando ouve falar que estava tendo uma briga, e acaba assistindo ao duelo entre o Ashizu e o protagonista. Os dois ficam trocando alguns golpes, até que do nada o Ashizu saca uma arma para atacar o Yoichi, mas mesmo no mano a mano e apenas usando as mãos, o protagonista consegue vencer seu adversário, falando que ele não deveria ficar usando armas para expressar seus sentimentos, se esse era o intuito do duelo desde o começo. Esse duelo fez todo mundo conhecer o Yoichi, que ele não era apenas um cara tarado ou um moleque esquisito, mas na verdade era alguém que poderia ser honrado e respeitado. E apesar da derrota, o Ashizu não desistiu da sua crush. De volta no dojo, o protagonista acaba caindo de febre e as irmãs acham que é provavelmente porque ele ainda não tinha se acostumado com as mudanças do clima das montanhas para a cidade. E nisso a Ayami, mesmo contra gosto e fingindo não ser porque quer, decide fazer uma sopa pro Yoichi. Enquanto isso, quando Ibuki sai para fazer as compras para preparar algo para o protagonista comer, Yoichi percebe que na verdade ela era uma garota violenta, mas também bastante bondosa. Chihaya diz que era porque seus pais acabaram
acabaram abandonando elas, e desde então, Ibuki sempre se esforçou para cuidar das irmãs e acabou criando um lado mais severo, o que faz o Yoichi se sentir mal porque apenas a chamou de bruta, e a própria Ibuki também se sente mal porque ficou apenas batendo no Yoichi o tempo todo, e eles decidem que quando se vissem de novo iam se desculpar um com o outro. Quando Ibuki e Yoichi se encontram de novo, eles meio que acabam discutindo e logo ficam rindo um do outro, o que faz a Ayami, que tinha se esforçado para fazer um ensopado ao lado da Kagome para o protagonista, ficar se sentindo desmerecida e com inveja porque desde sempre ela esteve em segundo lugar e as pessoas apenas olham para Ibuki e nunca olham para os esforços dela. Acaba que a Ayami tropeça e quase derruba o ensopado, mas o Yoichi se extrapola todo para poder salvar o que ela tinha feito para ele comer, e ela fica toda feliz porque ele gostou de comer o que ela tinha feito, deixando as irmãs surpresas porque fazia tempo que não viu a Ayami sorrir daquele jeito, enquanto que nesse momento duas garotas chamadas Tsubasa e Angela chegaram ao Japão porque estavam à procura do Yoichi. No dojo, Ibuki estava surpresa porque a Ayami começou a ajudar na limpeza e a treinar no dojo também, e tudo isso porque as irmãs Chihaya e Kagome incentivaram ela a tentar se aproximar mais do protagonista, considerando que ele estava em desvantagem por não estar na mesma sala de aula que ele, ao contrário da Ibuki. Mas a Ayami começa a agir de um jeito todo estranho perto dele, e até sai correndo quando ele olha para ela. Na escola, Tsubasa entra para a mesma turma que o Yoichi, e a Angela fica impressionada porque aquela foi a primeira iniciativa da Tsubasa em uma missão como aquela, e apesar da Angela ficar achando que era porque ela queria cumprir a missão de derrotar o Yoichi, a verdade era que ela queria atrasar isso o máximo possível para poder aproveitar a vida de uma garota normal. A Tsubasa está tentando ficar de boa, mas como ela viveu sua vida toda no interior sem ter acesso a nada, ela meio que não consegue se aproximar de ninguém ali da sala, e até corta uma bola de futebol ao meio por reflexo com a mão. Mas ao invés de se assustar, isso chama a atenção do Yoichi e da Ibuki, e assim eles acabam passando um tempo juntos e conseguem se conhecer, o que deixa a Angela impressionada porque tudo parecia uma boa atuação da Tsubasa, apesar de não ser. No fim, Tsubasa não apenas nem desafiou Yoichi, como ainda acaba tendo um crush no Ashizu, mas a Angela insiste tanto em enfrentar o protagonista que simplesmente arranca a roupa dela, o que faz a Tsubasa instintivamente entrar em seu modo de combate. Eu sei, é estranho, mas a Angela explica que apenas quando a Tsubasa está totalmente envergonhada ela é capaz de lutar sem envolver seus sentimentos. Isso faz ela sair na porrada com o Yoichi, mas o Ashizu aparece e intervém porque novamente acaba vendo tudo errado. E como ele foi legal com a Tsubasa, ela simplesmente sai correndo depois do que aconteceu. Angela fica chocada e adia a luta com o Yoichi pra ir atrás da Tsubasa, e as duas acabam discutindo até que a Tsubasa fala que não queria lutar contra o protagonista e apenas queria ter uma vida normal. Angela decide enfrentar o Yoichi sozinha no dojo e conta que elas foram contratadas para derrotá-lo e ganhar dinheiro para reerguer o nome da sua família, mas o protagonista acaba convencendo ela que aquele não era o caminho certo, e a Angela decide recuar de novo, se reconciliando com a Tsubasa e decidindo seguir aquilo que ela queria fazer, ao invés daquilo que foram contratadas para fazer. No final das contas, as duas decidem começar a trabalhar e reerguer o nome da família de forma honrada e não através de meios sujos, e a pessoa que contratou elas decide usar outros meios para poder derrotar o Yoichi. Em outro dia, Ibuki pede pro Yoichi ajudá-la a treinar algumas crianças no dojo, mas ela acaba dizendo que aquilo era apenas uma desculpa para que os dois pudessem treinar juntos. E no meio do treinamento, claro que o protagonista tem a proeza de rasgar um pedaço da roupa dela, e isso faz ela espancar o Yoichi como de costume. A Ayami decide tomar um banho depois do treinamento, e deixa a limpeza do dojo pra Ibuki e o Yoichi. E no meio do banho da Ayami, Chihaya percebe que a motivação que ela provavelmente deveria estar esperando para conseguir desenhar seu mangá estava no Yoichi, decidindo fazer uma entrevista com ele. Ao mesmo tempo, a Shizu decide devolver o lenço que a Ibuki emprestou pra ele um dia desses, e vai até o dojo, mas acaba indo embora depois de perceber que estava vestido de qualquer jeito e usando uma roupa simples demais. Enquanto isso, Chihaya chama o Yoichi pro quarto dela e apresenta o mangá que ela desenhou, ficando super feliz com os elogios dele e então aproveitando o momento para poder tirar algumas informações interessantes do Yoichi, dando em cima do Yoichi como se estivesse interessada nele, mas ele recusa ela dizendo que foi para a cidade apenas para treinar e nada além disso. No entanto, a Chihaya fica rindo da cara dele porque estava apenas brincando com ele desde o começo. Nessa hora a Ibuki aparece e fica chocada com a cena que estava vendo, e a Chihaya já mente falando que foi o Yoichi que foi pra cima dela, o que faz a Chihaya ficar rindo da cena da Ibuki brigando com o Yoichi. A Ibuki conta pra ele que aquele foi o jeito da irmã dela se divertir, porque a Chihaya sempre foi uma garota que mais trabalhou do que se divertiu com os amigos, então apenas agradece ele por passar um tempo com ela. Em outro dia, enquanto Yoichi estava correndo depois de ter feito alguma palhaçada de novo no dojo, ele acaba esbarrando na Kagome e derruba o brinquedo dela, o quebrando. A Ibuki decide ficar pra consertar e pede para o protagonista levar pra Chihaya o caderno que ela esqueceu em casa, e claro que até
para uma tarefa simples como aquela, o Yoichi tem a proeza de entrar no vestiário feminino e ser espancado por todas as garotas da escola no processo. Mas apesar de tudo, ele consegue entregar o caderno para Chihaya, e ela comenta que ficou a noite toda acordada trabalhando no mangá e por isso não conseguiu dormir direito, e eventualmente esqueceu o caderno em casa também. Mas ela agradece pela ajuda e pelo esforço do Yoichi em trazer o caderno de volta para ela. Depois da aula, Yoichi acaba encontrando os moleques falando mal da Chihaya e fica com raiva, mas ele fica com mais raiva ainda quando descobre que eles rasgaram todo o mangá que ela tinha desenhado durante a aula, e a Chihaya tenta esconder do protagonista que estava triste, antes de começar a chorar pelo trabalho perdido. Por esse motivo, Yoichi bate em cada um dos alunos que rasgou o trabalho dela. Voltando para casa, ela agradece ao protagonista pela ajuda e por ter lutado por ela, obviamente deixando a Ibuki e a Ayami com ciúmes da relação deles. Em outro dia, Yoichi acaba recebendo uma carta de amor de uma garota figurante para ir um encontro com ele, mas como o moleque não sabia nem o significado da palavra encontro, Ibuki resolve chamar ele para um encontro, dando a desculpa de que ensinaria ele o básico de um encontro, ou ele acabaria manchando a reputação da família dele como espadachim. Mas fica claro para todo mundo que ela tava levando aquele negócio de encontro a sério demais, até mesmo para ficar escolhendo a roupa que deveria usar. No meio do encontro, a Ayami e as outras irmãs estavam espiando os dois, e acaba que a Ibuki e o Yoichi ficam tendo vários momentos fofinhos juntos, com o protagonista até percebendo que a Ibuki tinha um lado todo fofo que gosta de pelúcias de gatinho. No fim, acaba que eles se divertiram bastante durante o encontro, e o Yoichi realmente compra aquela pelúcia pra Ibuki, mas ele lembra ela que aquele encontro era apenas um treinamento, o que faz a Ibuki ficar abalada, dando a desculpa de ir comprar suco. Nessa hora, aquela mina que chamou o protagonista para o encontro aparece, e o Yoichi recusa o encontro e a declaração dela, falando que na verdade acreditava que duas pessoas apenas deveriam sair caso realmente se gostassem, e do nada a mina saca uma arma para lutar contra o Yoichi, e ele acaba derrotando a garota, assim como a Ibuki derrota uns manos aleatórios que apareceram para dar em cima dela, e logo após isso, todos eles acabam voltando para casa. E aquela garota que apanhou pro Yoichi conta pro cara que a contratou que ela falhou na missão de derrotar o Yoichi, e ele percebe que precisaria ir sozinho resolver essa situação, mas a irmã desse cara também queria entrar na jogada para resolver esse perrengue envolvendo o Yoichi. No final do dia, Yoichi conta pra Ibuki que recusou o encontro daquela garota, e que ainda estava em dúvida se algum dia conseguiria fazer uma conexão real com alguém. E é claro que a Ibuki estava disposta a ser essa pessoa, mas mesmo falando que gostava dele, obviamente a gente sabe que o protagonista é lerdo demais e não vai entender que ela gosta de primeira. Em mais um dia comum no colégio, novamente o nosso protagonista estava fugindo de apanhar da Ibuki. E acreditem, até agora o Ashizu não conseguiu devolver o lenço pra Ibuki, até que ele teve a brilhante ideia de simplesmente devolver o lenço, e também mandar uma carta para aproveitar o momento e se declarar pra ela, mas ele acaba colocando a carta no armário errado e é o Yoichi quem recebe. E na hora ele fica achando que o Ashizu estava interessado em artes marciais, mas antes do Ashizu poder negar, a própria Ibuki convida ele pro dojo, e lógico que o cara aceita sem pensar duas vezes. Em paralelo, vemos que aquele mano que quer acabar com o protagonista contratou outro cara chamado Jinjiro pra poder fazer esse trampo de derrotar o Yoichi, e o estranho é que o cara aceita sem nem querer receber pagamento em troca. O Ashizu vai no dojo pra finalmente se encontrar com a Ibuki, mas algumas crianças começaram a falar com eles porque estavam na frente do portão, e elas queriam entrar para começarem o treinamento. E bem nessa hora a Ibuki aparece, convidando todo mundo para entrar, mas o Ashizu mal esperava que precisava aprender outras coisas primeiro com o Yoichi, o que deixa ele todo bolado. O Ashizu faz o maior esforço do mundo para continuar treinando sob os ensinamentos do Yoichi, apenas porque a Ibuki estava ali de perto observando tudo, mas vendo como ela e Yoichi sempre se davam bem, não apenas o Ashizu, mas a Ayami também fica incomodada com a cena e se retira. Eles acabam passando a tarde toda treinando, e no meio do rolê o Ashizu e o Yoichi entram em uma competição para fazer 1000 flexões, e quando eles conseguem, todo mundo se reúne para poderem comer e passarem um tempo agradável juntos. E impressionantemente, durante todo o episódio, aquele samurai contratado não chegou a encontrar o protagonista. Pra falar a verdade, ele nem chegou na cidade para se encontrar com Yoichi. Enfim, alguns dias se passaram e nós vemos o grupo do nosso protagonista indo passar um tempo na praia, que foi pega apenas para os Ikagura, mas Ibuki convidou a Tsubasa e a Angela também para passarem um tempo juntos, e ela convidou até mesmo o Ashizu, mas infelizmente ele confundiu as datas, e aparentemente não vai comparecer, o que deixou a Tsubasa bem triste. Enquanto as garotas estavam questionando o senso de moda do Yoichi, aqueles dois irmãos mascarados que queriam derrotar o protagonista a todo custo decidem mandar os irmãos Mizunagi para dar ele um castigo pior do que a morte. Então, enquanto Yoichi estava tendo a maior discussão do mundo com a Ayami, porque ele tinha visto ela tentar colocar alguns enchimentos em seus seios, do nada um dos irmãos Mizunagi manda uma gaivota para atacar o protagonista. E claro que no processo para tentar atacar o pássaro, ele acaba caindo bem em cima das garotas na praia, apenas para apanhar de novo da Ibuki. Mas Yoichi
Angela tinham percebido que aquele pássaro estava tentando atacar eles. Então os irmãos Mizunagi decidem atacar o Yoichi de outra forma, porque percebem que o protagonista tinha bons reflexos. Enquanto estavam todos indo banhar na praia, Ibuki percebe que a Kagome não queria entrar na água e um dos garotos, chamado Masashi, tenta incentivar ela, apenas para Kagome correr na direção da floresta. A Ibuki fica se culpando porque a mimou demais, ao ponto dela se tornar um pouco isolada das pessoas. Mas o Yoichi a tranquiliza enquanto vê Masashi correr atrás da Kagome, que se perdeu na floresta. Acaba que as duas crianças caem num buraco e são forçadas a seguir dentro de uma caverna na tentativa de voltarem para a praia. E os irmãos Mizunagi decidem usar a oportunidade para atrair o Yoichi. O grupo todo sai para procurar as crianças, que há tempos haviam entrado na floresta, e acabam entrando na caverna. Masashi e Kagome acham que encontraram a saída quando haviam parado bem na frente de um penhasco, e Masashi acaba caindo na água, mas Yoichi pula para salvá-lo, porém, ele também não sabia nadar. E bem nessa hora os irmãos Mizunagi aparecem para poder enfrentar o protagonista. As garotas jogam uma espada e uma boia pro Yoichi, e Kagome aproveita a oportunidade para pular na água e salvar o Masashi. E apesar dos irmãos Mizunagi criarem literalmente uma onda para cima do Yoichi, o protagonista simplesmente corta a água toda com sua espada e vence os irmãos Mizunagi. No fim, os irmãos mascarados percebem que apenas perderam dinheiro naquela ilha, mas ao menos puderam gravar coisas interessantes durante aquele dia. E descobrimos que Kagome sabia nadar desde o começo, e apenas não quis ir pra água com o resto do pessoal porque estava escondendo seus peitos grandes da puberdade, com algumas faixas para que se adequassem ao tamanho da sua idade. Em outro dia normal, nós vemos o Ashizu querendo entregar uma carta para Ibuki, e assim revelar seu amor por ela, dessa vez entregando diretamente em suas mãos, para evitar que aconteça outro mal entendido igual da última vez. Ele acaba entrando dentro de uma loja para comprar uma bebida e se encontra com a Ayami, e os dois acabam discutindo porque queriam a mesma bebida. E nisso 3 manos que estavam seguindo o Ashizu porque ele era bem diferente dos rumores sobre ele ser super violento, acabam vendo a cena e tirando uma foto dos dois. De volta no dojo, o Ashizu ainda estava super nervoso e não conseguiu entregar a carta para Ibuki, enquanto a Ayami tenta seguir as dicas da Shiraya para poder se aproximar um pouco mais do Yoichi. E nesse momento o Ashizu se aproxima da Ayami para conversar e acaba derrubando sua carta de amor, apenas para os dois meio que ficarem se agarrando pro Ashizu conseguir pegar de volta a carta assim que ela pudesse ler, o que acaba criando um mal entendido com a Tsubasa, que chega bem na hora, mas sai correndo desesperada achando que os dois tinham algo. Mas o Ashizu e a Ayami disfarçam a situação quando a Ibuki e o Yoichi se aproximam deles. Acaba que todo mundo no dojo para comer um lamen, e nisso eles comentam sobre como o Ashizu mudou seu comportamento desde que começou a frequentar o dojo, mas nem o próprio Ashizu tinha percebido isso até então. Depois disso, o Yoichi vai até a loja da Tsubasa para devolver o pote de lamen que eles tinham comido, e nisso um grupo de delinquentes entra na loja e comentam sobre como no passado eles apanharam pro Ashizu, mas agora ele tinha amolecido e provavelmente estava fraco, e eles até mesmo sabiam da foto dele com a Ayami, e acreditavam que ele tinha um grande ponto fraco que poderiam usar para vencê-lo. No final do dia, esses delinquentes chegam no dojo e pegam a Ayami para usar ela como chantagem contra o Ashizu, e mesmo eles tendo confundido os dois como namorados, eles ainda ficam abusando dela e usando ela como moeda de troca para poderem apenas espancar a cara do Ashizu de graça dessa vez. Acaba que o Ashizu se deixa apanhar pro pessoal da gangue para poder proteger a Ayami, e ele fica escutando o delinquente falando que ele ficou fraco porque agora tinha coisas para proteger, o que faz o Ashizu perceber que realmente ficou mais brado porque conseguiu amigos, um lugar agradável para ficar e tinha uma garota que gostava, o que apenas tornou ele mais fraco e criou pontos frágeis para que os outros usassem contra ele, diferente do passado quando ele era apenas um lobo solitário. Mas bem nessa hora Yoichi chega para salvar a pele do Ashizu e da Ayami, e assim tanto o Yoichi quanto o Ashizu derrotam os delinquentes facilmente. No final das contas, o Ashizu e o Yoichi meio que se respeitam depois dessa cena toda e se acertam, apesar da Ibuki chegar e ficar achando que algo de errado aconteceu porque a Ayami estava quase seminua no meio da rua, mas o Ashizu ficou satisfeito porque recebeu o agradecimento da Ayami e passou a gostar da vida atual dele ao lado de todas aquelas pessoas. Mas claro que o Ashizu ainda não teve a oportunidade de poder se declarar para Ibuki, e estava triste da vida porque o Yoichi sempre ficava interrompendo os momentos com ela, e ainda por cima precisava ficar treinando com ele ao invés da garota que gostava. Ele decide que iria se declarar para Ibuki, mas acaba que a Ayami escuta isso e sai correndo depois dessa cena constrangedora. O Ashizu fica sem entender a razão dela ter feito isso. A verdade era que a Ayami achou que o Ashizu tinha se declarado para ela porque ao invés dele falar Ibuki, falou apenas o sobrenome dela, que é Ikagura, criando um mal entendido. De volta ao dojo, a Ayami fica sem jeito perto do Ashizu, mesmo ele tentando explicar que era um mal entendido. E como o Yoichi estava se sentindo um lixo de professor, a Ayami começa a treinar com a Ashizu, deixando todo mundo impressionado porque do nada eles começaram a ter uma batalha épica. No final do dia, o Ashizu ainda estava abalado porque não conseguiu resolver as coisas, mas quando ouve do seu amigo que a Ayami na verdade gostava do protagonista, ele resolve usar o festival do dia seguinte para resolver aquele mal entendido de uma vez por todas. Nisso todo mundo se encontra no festival e o Ashizu cria um plano mirabolante para todo mundo andar em pares e finge um sorteio para fazer os pares, mas estava querendo apenas fazer par com a Ibuki e deixar a Ayami passando um tempo com o Yoichi enquanto
enquanto isso, mas acaba que dá tudo errado e a Yami fica de pá com a Shizu e a Ibuki com o Yoichi. Enquanto estavam andando juntos, Yoichi se separa da Ibuki e acaba se encontrando com aquele mascarado, e na hora o protagonista percebe que ele também era um artista marcial, finalmente nos mostrando seu rosto e se apresentando. O nome dele é Ukyo. Enquanto isso, a irmã do Ukyo abordou o resto do pessoal apenas comprando tempo, mas ela também acaba se encontrando com Yoichi no processo. Ele e Ibuki acabam vencendo em uma barraca e ganhando uma viagem às termas que foi claramente manipulado por Ukyo e sua irmã, e fica meio óbvio que o Ukyo era tipo um stalker da Ibuki nesse meio tempo, enquanto que nesse momento a Shizu e a Yami estavam bolados porque não puderam ficar com a pessoa que gostava, e o Shizu finalmente fala pra ela que era um mal entendido, que ele nunca ficaria com ela, o que deixa a Yami meio triste porque no final das contas ela nunca superaria a Ibuki. O Shizu e a Yami acabam vendo Ibuki e Yoichi juntos, mas nessa hora o Shizu pede desculpas pelo que ele falou antes pra Yami e diz que vai dar um jeito de resolver as coisas e não ficar hesitando igual ela. Então ele sai correndo e puxa a Ibuki pra longe, deixando o Yoichi e a Yami sozinhos no festival. O Shizu acaba vendo no meio do caminho que agarrou a mão foi da Tsubasa, e todo mundo se encontra no final do festival, com a Yami e o Shizu discutindo de novo e fazendo o Yoichi e a Ibuki comentarem que os dois realmente se davam muito bem, e contam pra todos que ganharam a viagem para as termas durante o festival. Então, o grupo principal decide as termas e ficam surpresos porque o lugar é gigantesco e super chique. As garotas decidem passar um tempo nas termas porque estavam suadas. Enquanto isso, Yoichi sai para dar uma volta, percebendo que já faziam 3 meses que ele saiu das montanhas para morar com as irmãs Ikagura. Depois disso, ele vai às termas também e acaba se encontrando com Ukyo, que discute com ele sobre as irmãs Ikagura e cria uma sementinha do mal na cabeça do protagonista, sobre como ele poderia ajudar mais as Ikagura, porque parecia apenas que ele era um peso morto que ficava incomodando ela no fim das contas. Durante o jantar, todo mundo se reúne e eles escutam da dona da hospedaria sobre como não houveram mais hóspedes há muito tempo, e ainda tinha o problema da caverna que eles usavam estar cheia de supostos fantasmas, porque no passado era uma espécie de prisão e isso afastou as pessoas. Então Yoichi se oferece para cuidar dos fantasmas para a dona, como recompensa por estar oferecendo tudo o que podia para eles na pousada. Ibuki e a Yami decidem ir juntas, mas o maior plot é que a velha na verdade era Sakon, a irmã de Ukyo disfarçada, e agora eles criaram a oportunidade perfeita para poder derrotar o Yoichi. Enquanto andavam, do nada o protagonista cai em um buraco dentro da caverna e se encontra com a Yami, que fica dando em cima dele bem mais diretamente que o normal. Enquanto isso, Ibuki se encontra com Ukyo, mas ela não se lembra dele mesmo que eles tivessem se conhecido no passado. Aproveitando o momento, Ukyo mostra a cena do Yoichi e a Yami juntos, e fica claro que aquela Yami era falsa, sendo na verdade Sakon disfarçada, mas nem a Ibuki nem o Yoichi se incomodam porque aquela claramente não era a Yami, pois ela jamais se comportaria de forma tão ousada daquele jeito, e a verdadeira Yami estava perdida na floresta. Nesse momento ele usa uma técnica para deixar Ibuki inconsciente e revela que na verdade ela era sua noiva, mas por alguma razão ela não se lembrava daquilo, e mesmo assim eles iriam embora levando ela, enquanto mandava Yoichi apenas retornar para as montanhas e não perturbar mais as irmãs, e ele nem consegue salvar Ibuki porque estava paralisado por causa dos poderes deles. Voltando para a pousada, Yoichi descobre que todas as irmãs sumiram e de repente várias pessoas começam a atacar ele sob as ordens de Ukyo, incluindo pessoas que foram contratadas no passado para derrotá-lo. O protagonista consegue derrotar todo mundo e acaba encontrando Kagome e Chihaya inconscientes, mas bem nessa hora mais adversários aparecem e até Jinjiro finalmente encontra o protagonista para poder enfrentá-lo de verdade, apesar dele ainda não ter se recuperado da paralisia, mas a Yami aparece para ajudar o Yoichi também. A Yami confirma que suas irmãs estavam bem, e o Yoichi vence seus adversários antes de finalmente encontrarem Ibuki, que aparentemente perdeu suas memórias completamente. Mas na verdade Ibuki não apenas perdeu suas memórias mais recentes, como sua mente voltou a ser de quando ela tinha 4 anos de idade, e achava que o Yoichi tinha ainda o dojo para poder destruí-lo. As irmãs Ikagura logo percebem que deve ter sido algo feito por Ukyo e sua irmã, e não sabiam o que fazer para poder consertar a perda de memória da Ibuki, o que acaba criando toda uma tensão dentro da família. Mas Yoichi ainda tenta dar um jeito de tranquilizar Ibuki e trazê-la de volta para casa e arrumar a situação tensa entre as irmãs. Durante a noite, Yoichi pergunta para Yami sobre o lance do Ukyo ser o noivo da Ibuki, mas nem ela sabia sobre isso, e mesmo assim Ukyo não estava mentindo sobre aquilo. Mas mesmo depois da Yami perguntar o que o Yoichi faria se realmente fosse verdade e os dois precisassem se casar, a Yami não tem coragem de falar sobre seus sentimentos e deixa isso de lado. De repente, Ukyo e Sakon aparecem no dojo e contam sobre como tudo aquilo foi feito por eles, mas a verdade era que Ibuki sempre quis permanecer assim, sem qualquer responsabilidade e livre de qualquer preocupação, porque ela sempre passou por dificuldades por ficar cuidando das irmãs, o que acaba deixando o clima ainda mais tenso dentro da casa. Ukyo conta sobre o tal noivado que foi firmado entre ele e a Ibuki, e propõe que deixassem ela aos seus cuidados porque demoraria alguns meses para que o antídoto fosse feito para curar Ibuki. Durante esse tempo, deixariam eles terem uma vida de celebridade e serem cuidados por seus empregados e mordomos. Enquanto as irmãs estavam curtindo um pouco a vida de celebridade, o Shizu estava passando tempo com a Ibuki com a mente de 4 anos de idade, e Ukyo aproveita para falar sós com Yoichi, comentando sobre como ele fez algo
algo para ele esquecer do noivado, e também como ele apenas causou problemas para as irmãs, então deveria ir embora. De repente, Angela aparece falando pro Yoichi entrar no dojo delas, e Ukyo concorda com a ideia e ainda propõe que pagaria por ele, e a própria Angela diz que todos poderiam ficar felizes assim. Acaba que aparentemente Yoichi aceita por pura pressão, e o mordomo pega a Ibuki e coloca no carro para levar ela para viver com Ukyo. As irmãs mesmo assim estavam sem entender porque a vida de luxo não era assim tão boa, e o protagonista chega para dizer que iria sair do dojo do Ikagura porque iria viver no dojo da Angela, e a Yami fica irritada com a decisão dele, praticamente o expulsa dali, mas vendo como as irmãs Ikagura estavam tristes com a partida da Ibuki, Yoichi decide fazer algo para ajudar a Ibuki. Todos eles partem para salvar ela e descobrir a verdade. Eles chegam na residência do Ukyo, e o Yoichi usa sua espada para criar uma balsa e atravessar o rio para chegar na casa deles, e eles se encontram com Sakon. O protagonista consegue proteger as irmãs Ikagura dos seus ataques e até de seus poderes para fazê-los dormir ou deixá-los paralisados, e tenta convencer Sakon que eles apenas queriam salvar Ibuki das maldades do Ukyo, e ela apenas deixa eles passarem sem dizer nada para eles. Yoichi e Ayami seguem enfrentando todos que se aproximam pela frente, assim como Chihaya e Kagome, mas bem quando acharam que seriam derrotados, de repente o Ashizui Tsubasa aparece para poder ajudá-los a salvar Ibuki, enfrentando os servos do Ukyo. Aproveitando a ajuda para poderem seguir em frente, eles deixam o Ashizui e os outros cuidando dos inimigos para irem mais profundamente na casa. Enquanto isso, vemos um flashback do Ukyo quando ele visitou o dojo da Ibuki com seu pai e se apaixonou por ela à primeira vista. Ele sempre perdia para ela e por isso não se achava digno de declarar seus sentimentos e pedir ela em casamento. Então prometeu que um dia voltaria mais forte apenas para poder fazer isso, mas o Yoichi sempre estava em seu caminho. Sakon até tenta convencer seu irmão de se casar em outro lugar porque os Ikagura e o Yoichi estavam indo até ali, mas Ukyo é super grosseiro com ela e apenas continua o casamento, até que o Yoichi finalmente chega para salvá-la. Enquanto Yoichi discutia com Ukyo sobre quem poderia fazer a Ibuki feliz, não era ele, mas sim sua família, Ibuki de repente tem flashes de memórias e começa a ter uma crise, e nisso Ukyo decide deixar as coisas nas mãos de Sakon e foge com Ibuki. Apesar disso, fica claro para todos que Sakon sabia que seu irmão estava errado quando ela começou a chorar, então deixa eles passarem para perseguir Ukyo. Ao chegar onde Ukyo estava, Yoichi o convence a lutar contra ele usando seu orgulho, e isso o convence, o que faz os dois terem uma batalha rápida, mas o Yoichi vence Ukyo mesmo assim, e ainda reconhece o potencial do poder do seu inimigo. Nisso Ibuki recupera as memórias, mas acaba caindo de cima da casa do Ukyo, apenas para poder ser salva pelo Yoichi e suas irmãs. No fim, todos eles voltam pro dojo, e o Yoichi manda uma carta pro seu pai avisando sobre seu tempo no dojo Ikagura e como ele queria continuar ali por mais algum tempo, ainda como treinamento, apenas para fazer o pai dele quase chorar de emoção. E foi assim, nesse clima de tudo resolvido e todos se dando bem, que o anime Azul no Yoichi termina. Falou e até a próxima, tchau tchau! Acabou, pessoal!